Olá, seja bem-vindo ao Ação Nacional. E hoje nós vamos falar sobre a PEC da transição, que foi apresentada pela nova equipe de governo dia 16 de novembro. E para explicar melhor sobre o que essa PEC significa para o mercado, eu converso aqui com o economista e professor da Universidade de São Francisco, Fabrício Pessato. Fabrício, obrigado por você estar presente aqui no Ação Nacional mais uma vez, né? Mais uma vez, estou virando sócio de vocês aqui já. Muito obrigado pelo convite. Mas que legal, que bom que você está aqui para a gente. Bom, para a gente poder entender um pouco, vamos começar do início, né? Sendo redundante aqui. Vamos explicar primeiro o que é a PEC, para as pessoas poderem entender. Todo mundo fala, PEC da transição, a PEC aqui, PEC lá. O que significa isso? PEC é proposta de emenda constitucional e a história é o seguinte, para mudar o texto da Constituição, são necessários 3/5 da votação na Câmara dos Deputados e no Senado em 2 turnos cada um. Então, são 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, 3/5 de 513 deputados, são 308 deputados que precisam votar favoráveis nos 2 turnos e os 3/5 dos 81 senadores, também aí você tem a medida 54, né, se não estou errando a conta, 54 senadores que têm que votar favoráveis. Por que isso? Porque você altera o texto constitucional. E por que está sendo alterado o texto constitucional agora? Porque lá em 2016, a PEC do teto de gastos instituiu uma mudança constitucional que estabelecia essa lei que agora vai ser revisada segundo estão sendo noticiadas aí as informações. Ok. Então, isso aí aconteceu, essa mudança lá no governo Temer. Começou no governo Temer. O que foi feito, né? No governo Temer, ele instituiu a chamada PEC do teto dos gastos, numa proposta de emenda constitucional, segundo a qual o valor dos gastos públicos teria um teto. Eles não ultrapassariam o valor que estavam lá em 2018, que era quando iria se iniciar, de acordo com aquilo que havia sido votado lá em 2016. E olha o problema, Júnior. Em 2018, a população brasileira era de 208 milhões de pessoas. Essa lei de teto de gastos previa o congelamento dos gastos por um período de 20 anos, apenas corrigido pela inflação, que é o índice oficial, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, no período. Olha o problema disso. Então, por 20 anos, uma população que estava em 208 milhões de pessoas, e a estimativa do IBGE para 2038, quando a lei cairia, segundo aquilo que havia sido informado, era de 230 milhões de pessoas. Então, o que foi votado lá... 22 milhões? 22 milhões de pessoas. 22 milhões de pessoas a mais. 22, né? É isso, 22 milhões de pessoas a mais. Então, olha isso. Para um Estado que já é deficiente na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura, na questão da segurança pública, o que foi dito lá em 2016 era o seguinte, olha, por 20 anos o Estado vai ficar do mesmo tamanho. Não vai ter alteração no tamanho do Estado. Mas vai aumentar a população, não interessa. Qual é a sinalização que estava sendo dado naquele momento? Qual era a percepção que você tinha naquele momento? Que havia uma ideia de um Estado excessivamente gastador e que esse excesso de gastos levaria ao fenômeno da inflação. Tá? Então, foi isso que foi amarrado lá atrás. Não foi feito nenhuma descrição, assim, não foi feito nenhuma análise um pouco mais aprofundada, quais seriam os impactos na saúde, na educação, na segurança. Não, simplesmente regra do machado, né? Corta com o machado, sem nenhuma métrica, sem nenhuma sintonia fina dos impactos que isso iriam acontecer. Eu fui um dos críticos à época, porque pela lógica da coisa, né? Você já tem um Estado deficiente, você já tem serviços públicos deficientes, e você vai limitar por 20 anos o crescimento desses gastos, com a população aumentando, com a demanda aumentando, com os problemas aumentando, e já sem os problemas antigos por resolver, como é que isso poderia dar certo? A minha percepção é que durou até muito, né? Na verdade não durou, né? Não durou porque o próprio governo Bolsonaro aqui, já foi feito o cálculo pela Fundação Getúlio Vargas, que já estourou em 795
bilhões de reais o teto de gastos nesses 4 anos do governo. Então, na prática, o teto de gastos era uma ficção quando foi votada e se tornou uma ficção desde então. A alegação também me lembra na época, se não me falha a memória, era de que era para coibir o gasto excessivo e coisas e tais, porque na época, se eu não me engano, acho que os estados estavam quebrados financeiramente, havia todo esse trâmite, né? A economia estava meio... O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender o que aconteceu no Brasil dentro de um contexto mais amplo, né? Então, o que aconteceu? Lá em 2008 teve a primeira onda da crise mundial, que foi aquela famosa crise dos subprimes, veio dos Estados Unidos. Em 2011 teve uma segunda onda da crise e em 2015 a terceira onda da crise. O Brasil conseguiu atravessar razoavelmente bem a crise no período entre 2008 e 2013, razoavelmente bem. Mas aí o que aconteceu? Quando a presidenta Dilma foi reeleita, ela mudou a política econômica para uma política de contração dos gastos públicos, com uma forte contração dos gastos públicos. Isso associado à Lava Jato, que naquele momento vinha investigando e vinha praticamente tornando inviáveis as operações das grandes construtoras nacionais, que são grandes puxadores de emprego, de renda, de crescimento econômico. Então, isso aí foi o que a gente chama da tempestade perfeita naquele momento, que culminou com uma queda vertiginosa na taxa de crescimento do produto interno bruto, né? Ou seja, a produção do Brasil caiu muito drasticamente nos anos de 2015 e 2016, em função de tudo isso que eu estava descrevendo. Mas é fictícia essa história de que houve um excesso de gastos. Os gastos eles estavam adequados ao tamanho do crescimento da economia do período. Quando houve a reversão do ciclo e aí começou a cair a economia, o que acontece? Você tem os gastos nessa direção crescente e aí a receita ela se inverte e começa a cair. Na hora que tem essa inversão, surge uma lacuna entre receitas e as despesas do governo. Então foi nesse momento que foi dada uma sinalização para o mercado, entendendo que era necessário uma forte contração, um sinal para o mercado que teria que parar de gastos públicos, mas todos os indicadores mostram que o crescimento dos gastos, aí eu estou falando dos últimos 30 anos, o crescimento dos gastos foi compatível com o crescimento econômico do período, até porque os governos não podem gastar em excesso, já não podiam, pela lei de 1999, não podiam gastar em excesso, porque eles romperiam a lei de responsabilidade fiscal, que era uma lei já anterior e que já tratava dessa questão de que o governo não poderia gastar mais do que arrecada. Ok. Bom, e o teto de gastos são definidos baseados em quê? De que forma eu me baseio que, vamos gastar de que forma? Aí é uma decisão do parlamento, tá? Todos os parlamentos. Então, na União, você tem, né, no Poder Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votam todo ano um negócio chamado Lei Orçamentária Anual. Então, a lei que vai... Qual que é todo o pomo da discórdia que está acontecendo agora? A lei daquilo que vai entrar em vigor em 2023 tem que ser votada agora. Aliás, já foi votada, já foi feita uma primeira votação do parlamento da lei orçamentária. Qual que é o problema? O problema é que nessa lei orçamentária não estão contempladas as promessas eleitorais tanto do atual candidato da situação, o governo Jair Bolsonaro, como do candidato da oposição que venceu as eleições. Então, assim, a gente imagina que no universo paralelo, né, houve uma outra situação em que que o presidente Jair Bolsonaro foi reeleito. Nesse universo paralelo, se ele fosse cumprir as promessas de campanha de manter o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, em 600, ele também teria que fazer essa PEC da transição do mesmo jeito que está sendo negociada agora pelo governo da oposição que venceu. Agora, como que é decidido isso, né? Você tem os chamados gastos básicos, esses não podem ser mexidos, são os gastos com educação, com saúde, com previdência, esses são gastos que a gente diz que não tem como mexer. E tem os chamados gastos discricionários. O que são os gastos discricionários? São os gastos que ficam a cargo do ministro do Planejamento, aliás, o Ministério do Planejamento foi extinto, agora é o ministro da Economia, Sim. Que, de acordo com
os programas do governo, com as ideias do governo, no que diz respeito à infraestrutura, transporte, logística, construção de coisas que o país precisa, esses são os chamados gastos discricionários. Júnior, pasme, os gastos discricionários agora correspondem a 4% do orçamento. 4% do orçamento. Então, bilhões. É nada, né? É nada. Não. De um total de um orçamento de trilhão, desculpa. Só 4% o governo federal tem condições de intervir direto ou indiretamente. Mandar diretamente, falar, eu quero construir, sei lá, uma estrada. Eu quero construir um conjunto de hospitais, quero construir isso ou aquilo. 4% do total do orçamento é o que ele tem. Uma parte disso são os gastos chamados fixos, despesas com saúde, educação, previdência. Outra parte aí vamos lá para aquele palavrão, né? Para o chamado orçamento secreto. Que virou uma polêmica, né? Orçamento secreto, que já está em quase 30 bilhões de reais, dinheiro que ninguém tem qualquer controle, você não sabe quem está votando, você tem um relator que direcionou o gasto, mas isso não vem a público, ninguém fica sabendo. Tá? E Caramba. O governo federal, ele praticamente não tem margem de manobra nenhuma para atender os seus gastos discricionários e os programas assistenciais. Então, essa é a discussão que está sendo colocada agora. Como é que o governo vai conseguir reverter a situação, por isso essa PEC da transição e por isso toda essa polêmica que está sendo causada agora. E esse orçamento secreto não seria, nesse momento, necessário de se desfazer, de mexer nesse momento que está já? Tem duas possibilidades. Uma possibilidade seria o próprio parlamento votar um negócio que, enfim, vai contra os interesses deles mesmos, né, dos parlamentares. E a outra situação é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem agora, até o final do ano, que vai julgar a constitucionalidade do chamado orçamento secreto. Então, se o Supremo derrubar a forma oculta como está sendo o orçamento secreto, pelo menos vai se ter acesso às informações completas de para onde, quem está direcionando os gastos, qual parlamentar está direcionando esses gastos e para onde estão indo esses recursos. Porque até agora é uma caixa preta, você simplesmente não tem nenhuma condição de saber. Bom, esse é o Programação Nacional. Hoje nós estamos discutindo um pouco aqui sobre a PEC da transição, falando aqui com o economista Fabrício Pessato. A gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Fique ligado. Estamos de volta com Programação Nacional e hoje eu estou conversando aqui com Fabrício Pessato, ele que é economista, professor da Universidade de São Francisco, a USF, está falando aqui com a gente sobre a PEC da transição e seus desdobramentos, né? Bom, nós estávamos discutindo sobre a questão do orçamento secreto, enfim, entre outras coisas, né? Todo presidente eleito, ele é obrigado a entregar, antes da posse, esse texto que indica aí quais serão os gastos do seu governo? Não, não é obrigado. Como é que funciona isso? Não é obrigado. O que acontece é que nós estamos vivendo uma situação atípica na qual, pela primeira vez na história da República recente, você teve um presidente candidato à reeleição que não foi reeleito. E aí está havendo uma transição de governo e essa é uma situação. E o que havia acontecido, né? Recentemente, se não me engano, acho que foi em julho, foi no mês de julho, foi votada uma outra PEC, também chamada de emergencial, assim como havia PEC emergencial lá por conta da pandemia. Sim. E os meios econômicos apelidaram essa PEC de PEC kamikaze, não sei se você se recorda disso, segundo a qual o governo, né, o então presidente, o presidente estava lá concorrendo à reeleição, ele ampliava os benefícios sociais de 400 para 600 reais do Auxílio Brasil e dava um auxílio para os taxistas, para os caminhoneiros, em função do que ele considerou ser uma emergência por conta da guerra da Ucrânia. Porque aí os preços dos combustíveis tinham aumentado demais, o dólar tinha aumentado demais, aquela situação toda que a gente já conhece. E aí o governo fez essa PEC emergencial, considerada por muitos juristas como ilegal, inconstitucional, porque na prática ela ampliava os programas sociais em ano de eleição, que é proibido por lei, mas enfim, passou, foi feito. Inclusive a oposição votou favorável também naquele momento, porque entendeu que a população estava passando necessidades. E o governo agora, é o que eu falei, né? Tanto o governo
da situação como governo da oposição estavam prometendo a mesma coisa. Os candidatos da situação e da oposição estavam prometendo manter campanha o auxílio em R$600, só que o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro tinha mandado a lei orçamentária dele para o período do ano de 2023 com o auxílio emergencial em R$405. Então, de qualquer forma, se ele quisesse manter a promessa de campanha de estender dos 405 para os R$600, o Jair Bolsonaro também teria que fazer uma PEC semelhante a essa que está sendo votada. O que está gerando aí a polêmica é de que forma essa PEC vai ser votada. Se vai ser só para os programas assistenciais, para o Auxílio Brasil, que agora vai voltar a se chamar Bolsa Família, ou se vão incluir outras promessas de campanha, como, por exemplo, a isenção tributária, né, do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que foi uma promessa do presidente Lula, né, que agora é o presidente eleito Lula. Então é isso que está sendo votado nesse momento. A discussão é se vai ser só para os programas assistenciais, qual é a extensão disso, se vão ser os 4 anos do mandato, a retirar do teto de gastos esses programas sociais, e o que vai ser colocado no lugar da PEC do teto de gastos, aquela que a gente tinha falado, né, que foi votada lá em 2016. Então, o mercado está exigindo que se coloque alguma coisa no lugar. Tudo bem, não vai ser mais isso, mas vai ser o quê? Vai deixar sem nada? Mas aí a gente volta naquela questão. Bom, já existe uma lei de responsabilidade fiscal de 1999. Então, isso já dá um respaldo. Não teria por que o mercado estar nervoso do jeito que está, mas, enfim, o mercado ele opera dentro de expectativas. É especulação, eu diria que é especulação. E o mercado está especulando. Até isso daí eu gostaria a gente de aprofundar nessa questão da especulação do mercado. Bom, sobre isso, a gente tem um VT, a gente vai colocar agora aqui um VT, que a equipe de transição apresentou a primeira sugestão aí, né, para todos. Então a gente vai ver agora e depois a gente volta a comentar. A equipe de transição apresentou o anteprojeto à proposta de emenda à Constituição, que prevê recursos para bancar alterações no programa Auxílio Brasil apresentadas durante as eleições. Os novos gastos não estavam previstos no orçamento do ano que vem. Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento, a uma concertação de qual seria o texto ideal, e na hora que nós tivermos a segurança de que aquele é um texto ideal, o ideal aqui é o possível e é aquilo que tem a maior probabilidade de ser aprovado, então só nesse momento nós então começaremos a recolher as assinaturas. A reunião aconteceu na sala de audiências da presidência do Senado Federal. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, conduziu o encontro, que contou com a presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, e lideranças das casas legislativas. Qual é o meu compromisso como presidente da comissão? A hora que essa matéria for tramitar na comissão, eu vou respeitar o regimento, vou respeitar o que diz as regras da comissão, para nós darmos celeridade, porque também o tempo está contra. O principal ponto da PEC é a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023, com a retirada das despesas do teto de gastos. Além desse valor, o governo pretende garantir no próximo ano o pagamento de R$ 150 por criança com menos de 6 anos, com as contrapartidas de vacinação e matrículas nas escolas. Depois de apresentar a minuta da PEC no Senado, o vice-presidente eleito encontrou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em seguida, retornou ao Senado para a coletiva. Há uma unanimidade em relação ao Bolsa Família e as crianças. E as demais questões é doação, isso não tem impacto fiscal. E o caso do investimento, que está limitado, é receita extra, que pode até não ocorrer. Mas se ocorrer, você vai poder utilizar uma parte para investimento. Nós trouxemos uma proposta que não tem prazo, ela tem um princípio, que é a exclusão do Bolsa Família. Ponto. Cabe ao Senado e à Câmara discutir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores deverão votar a PEC da transição ainda no mês de novembro.
Bom, a expectativa é que esse teto seja aprovado ainda este ano para garantir o valor de R$ 600 para o Bolsa Família, promessa de campanha do presidente eleito. Agora, garantir R$ 600 para o programa Bolsa Família fora do teto de gastos, o que exatamente isso significa, Fabrício? Significa que o governo vai manter o funcionamento daquilo que era a lei anterior de teto de gastos, mas se houver um aumento da demanda de programas assistenciais, por exemplo, mais pessoas entrarem em situação de vulnerabilidade e mais pessoas precisarem acessar esse programa, que agora vai voltar a chamar Bolsa Família, significa que o governo ele vai poder tomar recursos emprestados por meio de emissão de títulos no mercado financeiro, sem precisar da autorização do Congresso Nacional. É isso que significa. Então é mais ou menos o seguinte, a lei que estava votada antes dizia o seguinte, Júnior, você pode pedir emprestado até certo ponto. Passou daqui, você não pode pedir mais emprestado. Então, você pode pegar emprestado R$2.000, mais que R$2.000 você não pode. Sim, que era o teto. Que era o teto de gastos. Né? Você tem, além do seu salário, você pode pedir emprestado mais R$2.000, que era a função dos gastos. O que está sendo dito agora com essa PEC, que se for aprovada, é o seguinte, olha, se mais pessoas precisarem acessar o programa Bolsa Família e isso ultrapassar o recurso orçamentário inicialmente previsto, o governo vai poder emitir títulos da dívida, captar esses recursos no mercado financeiro para cobrir esse valor que vai ser destinado ao pagamento do Bolsa Família e, pelo que está sendo dito também, os R$150 adicionais por criança, né, por filho na família. Aliás, é sobre isso que eu ia fazer a próxima pergunta, né? Que aí essas crianças, né, de menos de 6 anos, um valor de R$150, desde que estejam aí vacinadas e matriculadas em escolas. Mas isso também fica fora do teto de gastos, né? No vídeo a gente viu aí que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, dizer que o que está fora do teto de gasto é doação e que não tem pacto fiscal. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi pactuado com os entes responsáveis aqui, com os senadores que respondem pela lei orçamentária, e eles vão dizer, ok, tudo bem, se precisar esses recursos adicionais para que sejam cobertos os programas dos R$150 adicionais, isso está pactuado, vai ser um valor adicional e que não vai precisar ficar dentro do antigo teto de gastos. É isso que está dito ali pelo vice-presidente eleito. Isso é uma prática comum entre os governos, fazer esse tipo de coisa ou não? Depende, né? Prática comum como, né? Por exemplo, em vários países do mundo, você tem programas assistenciais, em vários países do mundo. Em vários países do mundo, você tem leis que restringem o aumento de gastos. E em vários países do mundo, eventualmente, mesmo com a lei restringindo esse aumento de gastos, há alguns momentos em que não tem o que fazer. Há alguns momentos que a economia dá uma virada forte do ciclo, que se for cumprir exatamente o que diz a lei, os países não vão simplesmente conseguir girar sua economia. Então, os governos entram, muitas vezes, aumentando o seu endividamento, né, saindo lá, por exemplo, na zona do euro, né, que agora é o antigo mercado comum europeu, eles têm um limite estabelecido de 3% de déficit público. O que significa isso? 3% do corrente ano que as despesas podem ultrapassar as despesas em até 3%. Mas aí você entra numa crise econômica e aí você vê países estourando esse limite para 5%, para 7%. Os Estados Unidos, lá em 2011, estourou para 10%. Então, a lei existe, mas é aquela história. De determinadas situações de emergências não há o que fazer, o governo precisa estourar. E nesse momento, as estatísticas dizem que tem 33 milhões de pessoas passando fome, que o Brasil está numa situação de extrema calamidade em várias áreas sociais e que precisa dar atendimento a essas pessoas. Me parece que isso tem que ser feito de uma forma ou de outra, e o governo Bolsonaro parece que entendeu isso também, tanto é que nas promessas de campanha dele também estava lá considerado a mesma proposta. Sim. Aqui no vídeo eles também citam aí, justificando que os demais gastos, que seria uma receita extra. E de onde viria essa receita extra? Como é que faria isso? Vem da arrecadação tributária, vem eventualmente de algum
tributo que não estava lá sendo contemplado na lei orçamentária, que eventualmente acaba movimentando. Então, por exemplo, aí é uma questão de interpretação econômica, né? Cada corrente de pensamento vai dizer uma coisa. A minha interpretação, que é dentro de uma linha keynesiana, diz o seguinte: se você tem pessoas que não tinham nada e essas pessoas passam a receber um valor, essas pessoas vão gastar esse valor. Ao gastar esse valor, eles vão movimentar a economia. Parte dessa movimentação da economia vai retornar para o próprio governo na forma de tributos, impostos e contribuições. E isso acaba anulando aquele efeito negativo do governo não ter, num primeiro momento, o gasto, né? Porque é aquela história, é ensinado para a gente não pode gastar mais do que arrecada, não é isso? Se você ganha R$3.000, você não pode gastar mais do que R$3.000. Isso é uma prática nas pessoas físicas, mas no governo não é assim. O governo ele pode gerar demanda. Aliás, na maioria dos países, a demanda, ou seja, a procura, o governo gera demanda mesmo sem ter receita, porque isso puxa toda a economia para cima junto com esse aumento de gasto inicial. Ok. Gente, esse é o programa Ação Nacional, que precisa ir para um rápido intervalo e volta já. De volta com o programa Ação Nacional, e hoje eu estou conversando aqui com o economista Fabrício Pessato, ele que é professor da Universidade São Francisco, a USP, está falando com a gente aqui sobre a PEC da transição e também seus desdobramentos, né, diante da economia aí brasileira e mundial, com certeza. Bom, após a apresentação da PEC de transição, que retira aí 175 bilhões para o Bolsa Família, o Ibovespa, o mais importante indicador da Bolsa no Brasil, ficou em queda. O dólar chegou a bater R$ 5,35. E por que essa reação do mercado, Fabrício? Por que acontece isso, que a gente vê essa movimentação tão brusca? O mercado tem um entendimento de que se o governo não fizer... Vou contar uma história bem básica, assim, que todo mundo conta, que você sempre ouve nos noticiários o pessoal contando. A dona de casa, se ela ganha 3 mil, ela tem que fazer o orçamento dela dentro dos 3 mil, ela não pode gastar mais que 3 mil. Porque se ela gastar mais que 3 mil, gastar 4 mil, aqueles R$1.000 ela vai entrar no cheque especial, vai pagar juros sobre isso, e aí vai gerar toda uma série de problemas para as finanças pessoais. Aí, diz a historinha, né? O governo também não pode gastar. O governo é a mesma coisa, né? Estou colocando entre aspas porque eu não concordo com essa hipótese, mas enfim. O governo é a mesma coisa, o governo não pode gastar mais do que arrecada, porque além de tudo, se o governo se endividar demais, chega um momento que, como o governo ele é o fiel emissor da moeda que circula no país, ele pode se ver tentado a emitir moeda para compensar os seus gastos. E é o que acontece, com esse excesso de moeda em circulação, isso gera inflação. Aí o mercado entende o seguinte, se vai gerar inflação, significa que os preços vão aumentar, e se os preços vão aumentar, eu que estou na Bolsa de Valores lá, a minha empresa, a minha empresa vende aparelhos celulares, vende roupas, vende qualquer outra coisa lá que seja um bem de consumo, eu vou passar a concorrer com o arroz e feijão, porque vai subir tudo, as pessoas vão ficar sem poder de compra e aí todo mundo vai ficar apavorado que vai competir com quem está vendendo arroz e feijão e tal, as pessoas vão ficar sem dinheiro, se as pessoas vão ficar com menos dinheiro, as receitas das empresas caem, receita caindo, as vendas caindo, o lucro vai cair. Ora, né, você faz uma conta lá para frente. Bom, se o governo vai gastar mais agora, em algum momento eu vou ter queda no meu lucro. Se eu vou ter queda no meu lucro lá na frente, eu já faço o meu ajuste agora. Agora eu já faço minhas previsões, mostrando que a gente não está confortável com essa situação do governo aumentar os gastos lá na frente, que isso vai gerar inflação. Então é essa a leitura que o mercado faz, tá? Eu diria assim que 99,9% disso é mais especulação do mercado, porque o que acontece? Quando tem esses movimentos todos e aí a taxa do Ibovespa cai, significa que alguém está se desfazendo das ações e alguém está comprando essas ações na queda. Se essas ações sobem de novo, quem comprou na baixa, daqui a 3, 4 dias, uma semana, essa pessoa vai ganhar 5, 6, 10%. Então isso é muito mais um jogo de especulação do que propriamente uma leitura inexorável de que o governo vai ser um gastador, isso vai gerar uma inflação e a gente vai virar, como alguns falam, vai virar uma Venezuela, vai virar uma Argentina, uma Cuba, sei lá o quê. É especulação, né? Na verdade, não tem nada de factual
não tem nada que se enxergue dentro do que está acontecendo que justifique essa histeria que está acontecendo no mercado. Agora tem um problema. E tem muita gente, só para completar, tem muita gente que ganha dinheiro Claro. nessa jogada aqui. Claro. Né, dessa especulação do mercado. A gente só fica atento só para ver onde vai. Já diz lá a música do Bezerra da Silva, né? Malandro é malandro, mané é mané. Alguém está se desfazendo das ações no desespero, né? Achando que vai dar um grande problema. E se houver uma reversão do ciclo positiva lá na frente, que é a minha expectativa, né? Independente do que fosse acontecer agora, eu imagino que esse aumento da demanda que vai acontecer pode gerar um ciclo de crescimento nos próximos anos, mesmo com um cenário desfavorável. Se houver esse ciclo de crescimento nos próximos anos, quem vendeu agora achando que ia ter um problema lá na frente, perdeu, deixou de ganhar um bom dinheiro. E quem que ganha dinheiro? Aquela pessoa que tem informação privilegiada, que está sabendo que vai lá na frente ganhar muito dinheiro com isso. Então, alguns choram e outros vão vender lenço lá na frente, tá? E com especulação é assim. No mercado Você é tem assim. lá o pequeno investidor e tal que está apavorado com isso que está acontecendo, enquanto isso os grandes investidores estão só esperando para ver o que acontece, né, de boa ali, e aí uma hora eles vão lá e realizam suas posições, né? Como houve um ciclo de crescimento muito baixo nesse período, nesses 4 anos, em parte em função da pandemia, é esperado que haja, pela própria natureza da economia, uma recuperação dos próximos anos. Isso independente de quem ganhou. Tá? Se o ganhar tivesse vencido o Bolsonaro, ele poderia pegar um ciclo positivo nos próximos anos. Sim. Mas aí vai depender, né, depende das políticas de redistribuição de renda. Então, nesse momento, as políticas de redistribuição de renda favorecem um crescimento mais sustentável da economia. O próprio FMI... Base, como costuma dizer. Porque é basicamente o seguinte, né? Se você ganhasse 5 milhões de reais por mês, você ia gastar os 5 milhões de reais por mês? Você não gasta. A pessoa que tem 5 milhões não vai gastar. Mas se você tem lá uns pobres, a pessoa que não tinha nada e de repente ela está ganhando 600, 700, 750, ela vai movimentar a economia. Ela vai usar esse dinheiro. E você tem, assim, poucas pessoas, né, poucas pessoas ganhando 5 milhões, e você tem uma massa de pessoas, 100 milhões de pessoas, que não está ganhando quase nada, muito pouco, e que vai ganhar lá perto de R$1.000 e que vai movimentar a economia. Se os empresários comprarem a ideia de que isso vai gerar um ciclo de crescimento econômico, um ciclo virtuoso, isso pode ser positivo para a economia nos próximos anos. Agora, tem um problema, aquilo que eu estava falando lá, que é um problema e que isso é preciso que o presidente atual, o presidente eleito, tenha mais cuidado, que é a taxa de câmbio. O que acontece? A taxa de câmbio subiu, tudo bem, subiu pouco, né? Se pegar nas vésperas das eleições lá, estava 5,30, depois subiu um pouquinho, depois caiu para 5,15, depois voltou a subir, agora está 5,40. Flutua. Essas flutuações. Agora, qual que é o risco aqui? Se o mercado começar a jogar contra a taxa de câmbio, isso pode ser um problema sério para o governo. Porque o que acontece? Você pensa, eu ganho em reais, não tem nenhum problema com isso. A gente ganha em reais. Mas o pãozinho depende do trigo, e o trigo é importado. E é em dólar. E é pago em dólar. Petróleo então esse é o também. problema. O petróleo está com preço até o presente momento cotado em dólar. 85% dos insumos agrícolas são importados. Olha o problema que nós temos. 90% dos insumos farmacêuticos são importados. Principalmente esse. Quer dizer, se você começa a subir muito a taxa de câmbio e começa um ataque especulativo contra a moeda, isso pode causar um problema para a inflação de curto prazo. Isso pode dar um impacto, principalmente nos índices gerais de preço, que são medidos pela Fundação Getúlio Vargas, e isso vai bater direto no bolso do consumidor. Vai começar a subir passagem de ônibus, né? Vai subir passagem de ônibus. Começa a subir muito, só vai passar. O óleo sobe sobe o tudo. combustível, sobe o combustível, sobe a passagem de ônibus, e aí volta aquelas manifestações lá de 2013 por causa de 20 centavos. Entendeu? Então, esse cuidado o presidente tem que ter. Ele não pode sair falando, tirando, falando, não, que não estão nem aí para o mercado. Não, pera um pouquinho. Se ele não tem uma informação adicional a dar, a melhor coisa é não falar nada. A melhor coisa é não falar nada, espera o mercado se aquietar e aí vai tomando as medidas conforme elas sejam necessárias. Agora, a especulação com relação ao Ibovespa, esse não gera impacto para o cidadão comum. Agora, o dólar gera. O dólar gera um problema e é preciso que o presidente eleito tenha cuidado com o que ele está falando.
Sim. Bom, até em relação a isso daí, nós vamos ouvir então o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que fala sobre o teto de gastos em coletiva na 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27. Vamos ver. O que é um teto de gasto num país? Olha, o que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não, quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Eu disse, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso, sabe, de crescimento, de geração de emprego, porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída? Bom, o teto de gastos não é um controle que tem a ver aí com valores referentes a dívidas e o PIB do país, ou seja, gastos e ganhos, professor? É assim, o teto de gastos tem a ver com os gastos do governo. Os gastos do governo dependem de arrecadação de impostos e contribuições, basicamente, né? Tem as taxas também, mas basicamente são impostos e contribuições, né? Então, é o imposto de renda, é o ICMS dos estados, é o IPI federal, é o ISS, QN do município. Então, assim, todas as instâncias de governo têm as suas fontes de arrecadação, né? A principal fonte de arrecadação é o ICMS dos estados, tá? É o montante, valor total, somando tudo que os estados arrecadam, o ICMS ele bate todos os valores arrecadáveis. E aí você tem, além disso, COFINS, contribuição sobre lucro, você tem uma série de... o PIS, né, que é 1,75% da receita das empresas. Então, são todas fontes de arrecadação do governo que dependem, de certa maneira, do crescimento econômico. Então, o que acontece? Se o produto interno bruto, que é a soma de todas as coisas que são produzidas no país no intervalo de um ano, começa a cair, né? Você pega lá a agropecuária, começa a produzir menos, a indústria começa a produzir menos, começa a ter menos serviços, começa a ter menos coisas. O que acontece? A arrecadação do governo, que depende de tudo isso, vai cair também. Se cai a arrecadação do governo, o governo, em tese, ele vai ter que gastar menos. É o que diz a lei do teto dos gastos. É isso que ele está dizendo. Ó, se o teto do gasto ficar restrito a aquelas condições específicas da arrecadação que eventualmente podem não se verificar em função de uma queda no crescimento econômico, aí as pessoas que dependem de programas sociais vão ficar de fora. Quem que não fica de fora? Justamente o sistema financeiro que se alimenta dos juros da dívida pública. Esses até hoje não mexeram com eles. E qualquer coisa que você fala de mexer com isso, imediatamente aparece a palavra calote e aí o mercado fica em pânico, né? Agora, é curioso, né? Junto com essa PEC... Eu ganho dinheiro com os juros, mas... Não... 1 trilhão é o que está sendo girado por ano entre o principal e os juros da dívida, né? Que esse ano aqui vão bater 400 bilhões de reais, nesse ano de 2022, de juros da dívida. Então, é curioso isso. O presidente Lula tem razão no que ele está falando, mas é aquela história assim, né? Não adianta você ter razão no que você está falando. Você tem que apresentar uma solução ou é melhor não tocar nesse assunto agora, já que as eleições já acabaram. Então, ele tem razão no que ele está falando, só que esse tipo de fala gera um problema para o mercado como um todo, e aí o problema que eu vejo aqui é mexer com o mercado de câmbio, que isso aí pode dar aquele impacto, e aí se houver um ataque especulativo contra o câmbio brasileiro, isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema e dificulta, né? Toda vez que o Brasil passou por um ataque especulativo cambial,
Isso demorou anos para se recuperar, gerou um problema sério. A gente lembra lá quando a gente teve a mudança do Plano Real, em 1999, se lembra lá do Fernando Henrique, que aí o Brasil sofreu. Era 1 para 1, lembra que era 89, né? 89, 90. Não, foi 98 que o Fernando Henrique foi reeleito, e em 99 ele mudou a política cambial, que era de $1 a R$1, e aí nesse $1 para R$1, ele abandonou a política e a taxa de câmbio foi lá para 2, 2,10, é para voltar depois, né? Então você teve um impacto cambial fortíssimo na economia, todos os problemas, 99, 2000 foram anos muito críticos. No Brasil, o governo Fernando Henrique praticamente foi o segundo mandato morto, porque não conseguiu conter aquela especulação inicial cambial que estava acontecendo. Então é isso. O que o presidente Lula está falando é o seguinte: os rentistas, que é o pessoal que vive de juros, fica feliz da vida quando a taxa de juros sobe, e para esse não tem um limite um limite, né? O Estado, se precisar fazer mais recursos para pagar, aumentando a taxa básica de juros, eles vão receber do mesmo jeito. Esse é o líquido e certo. E aí toda vez que você fala, não, vai ter um risco de o governo não honrar o pagamento, ou vou ter algum tipo de renegociação, como aconteceu com a Argentina recentemente, aí o mercado se volta contra, aí a situação fica muito pior. Agora é curioso... O risco do país sobe. O risco do país sobe, já todos aqueles problemas que a gente sabe. Né? Agora é curioso que o governo, para aprovar essa PEC Kamikaze, no ano passado, ele deu um calote. E foi pouco noticiado isso, que foi o calote dos precatórios, que era uma dívida líquida e certa, julgada e acertada pelo governo, com o judiciário, de ações que estavam correndo há anos, que todo ano tem ações desse tipo, e eram 79, se não me falha a memória, né, 79 bilhões de precatórios que foram parcelados. Imagina chegar para o mercado financeiro e falar assim, agora eu vou parcelar o que o mercado financeiro vai receber dos juros da dívida do governo. Aí é uma hecatombe, né? O mercado desabaria, seria um caos na Terra. Então, o que o presidente Lula está falando é isso, que você tem um segmento da economia privilegiado, que nesse segmento não se mexem nos direitos, e tem uma parte expressiva, que é, infelizmente, a maioria da população, que tem seus direitos sistematicamente violados, negados e negligenciados pela prática da política do governo. Bom, esse é a Programação Nacional, que precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já. De volta com o Programação Nacional, eu estou conversando aqui com o Fabrício Pessato, ele que é economista, professor da Universidade de São Francisco, da USP. Muito bom o bate-papo sobre a PEC da transição, também os seus desdobramentos, né, na economia nacional e também na economia mundial. Mas a gente sempre comenta sobre essas questões da PEC e tudo mais, governo de transição, né, que a gente estava discutindo bastante sobre o programa de hoje. Mas é a questão da reforma tributária. Sempre se foi falado nisso no Brasil, precisa aprovar a reforma tributária é necessária. Mas entra governo, sai governo e a reforma tributária não conseguiu ainda ser aprovada. É necessário, professor? Como é que é o caminho disto? Júnior, essa reforma ela é urgente desde 1988. Por quê, professor? Porque o que acontece? Quando implantou a Constituição no Brasil. Olha só o problema que nós temos. Né? Em 1967, a era governo dos militares, foi feita uma reforma tributária. Sim. E naquela reforma tributária de 67, foram criadas as bases do sistema tributário que nós temos hoje, que é baseado no ICM, que na época não tinha S, no IPI, que é o Imposto Produtos Industrializados, o ISS-QN e umas bases de alguns tributos para financiamento da Seguridade Social. Tá? Então, essa base foi feita lá atrás. Depois, quando houve aí a reforma, a Constituição de 1988, além de tudo, foi criado depois a Contribuição Social sobre Lucro, que foi em 1988, e a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade, em 1991, governo Collor. Olha o problema. ICMS, IPI, COFINS, PIS, são 4 tributos que a gente chama de tributos gêmeos. O que significa isso? Eles incidem sobre a mesma base, que é a receita das empresas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre cito, que é o que eu tenho na cabeça, se não mudou o IPI, a tabela do IPI. Ar-condicionado. Se você tem lá
o ar-condicionado, você tem 20% de IPI, no estado de São Paulo 18% de ICMS, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Isso aí dá quase 43% do valor do aparelho de ar-condicionado, que vai incidir sobre quem? Sobre o consumidor final. Aí você fala, ar-condicionado é um artigo de luxo, né? Isso aí só quem tem muito dinheiro que a pessoa pode pagar. Mas sobre tudo isso está incidindo, sobre todos os bens e serviços, né? Que se for serviço tem o ISSQN, sobre tudo estão incidindo basicamente os mesmos tributos. Isso acaba gerando um efeito que vai sendo passado ao longo da cadeia de produção até o consumidor final. E quem é o consumidor final que mais é onerado no caso? O consumidor mais pobre. Então, quando ele compra uma roupa, por exemplo, tem lá 30%, 35% de tributos que ele pagou, que estão embutidos, que ele não sabe. Poxa, 35% é uma carga tributária de países da Europa, tá? E ele pagou e não viu. Como que funciona nos países desenvolvidos? Você tem um único tributo sobre valor agregado, que substituiria todos esses que eu mencionei agora, e ele incidiria no destino. Ou seja, se eu vendi Júnior, eu vou vender isso aqui para você que custa 100, eu vou cobrar, sei lá, 15 ou 18 ou 20%, você vai pagar os R$20, se for 20%, sobre esses R$100 que custam o produto. Acabou a conversa. Qual que é o problema? No Brasil, além de tudo, esses tributos todos são cobrados na origem. Então, eu nem vendi ainda, e na hora que eu faço a emissão, isso já vem na nota descontado da minha receita, que faz aumentar ainda mais o valor. Então, isso vai passando ao longo da cadeia de produção e o que acontece... E sobrecarrega. Sobrecarrega a população mais pobre. A indústria vende para o lojista cobrando essa taxa. Todos os impostos. E aí o lojista tem que cobrar de você... E você pagou, você nem sabe. E eu paguei duplamente. Pois é. Eu paguei 2 vezes. Não vai pagar duplamente porque vai descontando ao longo da cadeia. Né? Vai incidindo no valor e como é imposto sobre o valor agregado, você paga só o que você agregou. Qual que é o problema? O problema é que em várias partes da cadeia de produção você não tem como fazer essa compensação de forma automática. Então, muitas vezes, acaba sendo uma dupla contagem. Você tem imposto incidindo sobre imposto, que é a chamada cascata tributária, por exemplo. O ICMS incide sobre o IPI. É um negócio que não faz sentido. Então, o ICMS já é 18%, se tiver 20% de IPI, já não é mais 18% de ICMS, já vai ser mais, vai ser 18% sobre os 20% de IPI. Então, isso vai onerando, né? E aí a gente vive um negócio, né? Se o telespectador digitar no Google, Brasil, paraíso tributário dos super ricos. Quem é super rico no Brasil, ele vai pagar menos tributos do que a classe média baixa, lá que está a classe média baixa, classe média, que além de todos esses tributos, pagam também o imposto retido na fonte. Então, o que acaba acontecendo é que os muito ricos acabam, pelos mecanismos de elisão fiscal e isenções tributárias a que ele tem direito, paga menos, e os mais pobres, a classe média baixa e a classe média, acabam pagando um valor excessivamente alto. Então, isso precisa resolver. Qual que é o problema disso? O problema disso é que para você fazer a unificação desses tributos, que eu chamo, que são conhecidos na literatura como tributos gêmeos, você precisa passar por uma redefinição do Pacto Federativo. Então vai ter um tributo sobre valor agregado. Quem que vai arrecadar? Vão ser os estados? Vai ser o governo federal? Vão ser os municípios? Isso vai ser repactuado? Se for repactuado, vai ser repactuado em que proporção? Vai ficar mais com os estados, com municípios, com a União? Então, isso é um vespeiro que nenhum presidente até hoje quis mexer. E era a reforma que precisaria ter sido votada lá atrás, lá no Plano Real, ainda, pelo menos na consolidação do Plano Real. Já faz essa mudança, né? Faz a mudança, desmonta toda essa bomba tributária que vem e tudo. E aí, né, o Plano Real foi em 1994, nós estamos aí, vai fazer aí, quanto que é? 29 anos do Plano, 39 anos, sei lá, eu pedi as contas, né? 24 agora já vai então, praticamente... Então, já vamos chegar aí 30 anos do Plano Real, daqui a pouco, né, em 2024, e não consegue, não tem governante que faça essa bendita dessa reforma tributária. E por que eu digo que ela é essencial? Porque ela vai desonerar os mais pobres e vai fazer o que acontece em todos os países desenvolvidos. França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Japão, qualquer país desenvolvido que você pegue, você tem um princípio chamado de progressividade tributária. O que é isso?
Quem ganha mais, paga mais. Aqui no Brasil é o contrário. Quem ganha mais, paga menos proporcionalmente. E aí vive a regressividade tributária. Sem esse nó, a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas de longo prazo. Professor, foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez por participar do Ação Nacional, esclarecendo para nós tudo isso daí. E é muito bom. Muito obrigado. Espero os próximos convites aí para as próximas ocasiões. Um grande abraço aos telespectadores. Bom, conversei aqui com o professor Fabrício Pessato, ele que é economista, professor da Universidade de São Francisco, a USF. Bom, a Ação Nacional vai ficando por aqui, volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido para você. Até lá.